Os rifles foram indiscutivelmente a arma mais importante da Primeira Guerra Mundial. Todas as principais nações da Primeira Guerra enviaram seus soldados para as linhas de frente do conflito equipados com diferentes estilos de rifles. Foi um conflito extremamente brutal para ambos os lados, conforme demonstrado pelas milhões de baixas militares e civis que causou. O grande número de baixas foi o resultado em parte do desenvolvimento e uso de armamento que ocorreu durante a guerra. Ao todo, o fuzil foi uma das armas mais significativas da Primeira Guerra Mundial ao lado de outras armas importantes como aviões, dirigíveis, metralhadoras, gases venenosos, submarinos e tanques. Como mencionado anteriormente, o rifle foi provavelmente a arma mais importante da Primeira Guerra Mundial. Isso porque o fuzil era a arma utilizada por todos os soldados diariamente. Cada soldado na Primeira Guerra recebeu um rifle, com o qual eles usaram em ataques de trincheiras e em operações defensivas. Durante o início da Guerra de Trincheiras na Frente Ocidental, no outono e inverno de 14, os franco-atiradores alemães causaram grandes danos aos soldados britânicos e franceses. Os alemães tinham acesso a rifles com mira telescópica e táticas melhores na época do que os aliados. Mas os últimos gradualmente os alcançaram à medida que a Primeira Guerra Mundial progredia. Na segunda metade da guerra, os britânicos desenvolveram rifles, escolas e táticas adequadas especificamente para atiradores. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, as lições e táticas oferecidas pelos experientes britânicos combinaram bem com o treinamento de pontaria já aplicado aos soldados americanos, especialmente aqueles que se tornariam franco-atiradores no fronte. Muitas das novas armas eram imprevisíveis em seu uso. Os tanques foram desenvolvidos para serem capazes de atravessar trincheiras, resistir ao fogo de armas pequenas e metralhadoras ou viajar por terrenos difíceis, transportar suprimentos e capturar posições inimigas fortificadas. Tivemos também o uso de gases venenosos, embora a guerra química tenha causado menos de 1% do total de mortes nesta guerra. A guerra psicológica, ou fator de medo, foi formidável. Considerando que os rifles eram relativamente confiáveis e particularmente eficazes no combate dentro das trincheiras. Rifles de ação de ferrolho eram excelentes para disparos de trincheira a trincheira, ou muito usados pelos franco-atiradores. Essas armas padrão na Primeira Guerra Mundial eram geralmente empregadas com o uso de baionetas nas extremidades. Como tal, isso tornou o rifle uma arma versátil na Primeira Guerra Mundial. Os rifles de ferrolho também melhoraram a taxa de disparo e a confiabilidade nos anos que antecederam a Primeira Guerra. Isso significava que os rifles emitidos para os soldados na Primeira Grande Guerra teve a taxa de tiro mais rápida de todos os tempos de até 15 tiros por minuto. Um grande problema enfrentado pelos soldados e que dessa maneira afetaria também os rifles na Primeira Guerra eram as condições sujas das trincheiras. Lama e chuva eram uma questão sempre presente para os soldados nas linhas de frente. E os soldados às vezes lutavam para manter suas armas limpas e mantidas em bom estado para serem usadas a qualquer momento. Sujeira e areia eram particularmente ruins para os rifles de ação de ferrolho da Primeira Guerra Mundial, porque os faziam emperrar. Para combater isso, os soldados na linha de frente eram inspecionados regularmente por oficiais e comandantes para garantir que estivessem os mais limpos possível. Cada nação emitiu um rifle para seus soldados na Primeira Guerra Mundial. Os rifles padrão emitidos para as potências aliadas e as potências centrais foram
Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei e até a próxima história da guerra.